Uhum. Já na alva luz do dia raiar, está a cena que me Graças a Paz, Gabi. apresentou. Um anjo preso a Jacó. A paz, Gabi. A paz, Douglas. Paz, Douglas. Jamais desisti. Não largava o anjo, ele muito insistiu. A paz, Robson. Paz, Robinho. A paz, o Yara. Paz, o Yara. A paz, e Elza, não. A paz, Azaf. A paz, Isabelle. A paz, Enzo. A paz, Lorena Puz. Graças a Paz. A paz, Wendel. A paz, Loren. Que Deus abençoe. A paz, Endel, Elisa, Mimi e Thaísa. Graça e paz a todos. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada foi insistir ao som de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai Impedir a unção de Deus sobre mim. E aí, irmãos, como é que foi a semana, né? Hoje tá quente, né, pastor? Poxa. Hoje esquentou, né? Mas glória a Deus, né? Vamos agradecer por tudo, né? Em tudo dai graça. Cabo anjo, ele muito insistiu. Sairia daqui. Mas tudo que vem de Deus é bom, né? Pode até não nos agradar, mas é bom. Mas Deus quer o melhor para nós. Com certeza. Sempre. Preciso De uma bênção não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Graças e paz aos irmãos todos que estão entrando. Deus Deus abençoe abençoe. cada vida, né? William, Salustiano, graça e paz. A paz, irmão William. A paz, irmã Rose. Irmã Rose irmã também. Julinha. Irmã Julinha. Isso aí. Né? Deus abençoe vocês. Som de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em alguns minutos iremos já começar a nossa live. Já na alva luz do dia raiar. Hoje o culto foi uma bênção. Nosso culto presencial hoje foi uma bênção. Graça e paz, Andréia. Amém. A paz, irmã Andréia. Que Deus te abençoe.
Um beijo aí nos filhotes, um beijo na Maria Eduarda. Maridão aí. Deus abençoe a todos. O culto foi uma bênção hoje. Deus falou tremendamente em nossos corações. A mensagem foi uma bênção. Não foi porque eu trouxe, não. É porque a mensagem falou tremendamente comigo. E creio também que falou com a igreja. Falou sim. Amém. Já começamos os nossos cultos. Nosso culto está sendo na parte da manhã, às 9 horas, de 9 a 10h30, o máximo, né? Acho que hoje eu passei até um pouquinho, né? Mas não começou na hora, começou 9h10. Também tem isso também. Graça e paz, Rosinéria Azevedo, né? A paz. Pessoas importantes, nós falamos nome e sobrenome. Amém. Graça e paz, Belinha e Júlia. Deus abençoe aí a vida dos irmãos que estão entrando, cada família representada. Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Não Só saia quando o Senhor enquanto me o Senhor tocar. não te tocar, não saia. Se você precisa de uma bênção, então só saia quando o Senhor te tocar. A unção de Deus sobre mim. De uma bênção não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Graças a paz, Monique. A paz, Monique. Monique, tu és uma bênção, Monique. Amém. Tu és uma bênção. Deus abençoe também a irmã Marlene, A Tamires, José Carlos, Cristina e Vinícius. A unção de Deus sobre mim. Amém? Amém. Vamos dar início, né? Amém. Loren, fuge. Você é uma bênção. Amém. Amém? A Bíblia manda nós profetizarmos na vida dos nossos irmãos. Estou profetizando na sua vida, Loren. William, você é uma bênção. Amém? Amém. Para dar início ao nosso culto, vamos começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Venha, Pai querido, me perdoar, Senhor Jesus. Venha perdoar os nossos irmãos, Pai, nesse momento. Pai querido, aquelas coisas que a gente falou e o Senhor não se agradou. As coisas que nós pensamos, Pai querido, e o Senhor não gostou, Pai querido. Então, Pai, tira tudo aquilo que não provém de Ti, Pai querido, para que a gente possa estar aqui limpos de coração, para escutar da Tua palavra, Pai querido. Para sairmos daqui alimentados, Senhor Jesus. Pai querido, que a gente não venha olhar agora para os nossos problemas, para as nossas enfermidades. A gente agora quer escutar a Tua palavra, Pai. A gente quer se alimentar, Pai. Porque sabemos, Pai querido,
Se a gente não come, a gente morre, Pai querido. Então a gente precisa desse alimento, Pai querido. O alimento da palavra, Pai. Para que a nossa vida espiritual não caia, Senhor Jesus. Para que a nossa vida espiritual não morra, Pai querido. Então, Pai querido, que possamos, Pai, nos alimentar agora. Esquecendo de tudo, Pai, que está do nosso lado. Porque a gente só quer te ouvir, Pai querido. E obrigada, Pai, por tudo, pela vida desses irmãos que entraram, Pai. Cada família representada, Senhor Jesus, que tiraram agora esse tempo, Pai querido, para estar te escutando, Pai querido. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor se faz presente agora, Pai, na nossa live. E toma, Pai, o pregador da noite, o nosso pastor. Pai querido, que ele não venha falar o que ele quer, mas sim o que o Senhor ordenou a ele falar, Pai querido. Muito obrigada pela vida dele. Guarda, livre de todo mal, Pai. Tira, Pai, e esconde ele dos inimigos, Pai querido. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. A palavra da noite hoje é Mateus 6,33. Mateus 6,33. Amém? Mateus 6,33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? É só Amém. isso. Eu acho que não preciso mais falar mais nada, né? Uma vez que já falamos isso, o que a palavra de Deus nos ensina, eu acho que não tem mais nada o que falar. O que pode ser acrescentado que a Bíblia diz? Então hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa passagem. Um dos motivos que muitas vezes pedimos e não recebemos. Ou porque pedimos mal e Deus não dá, ou porque não sabemos pedir. Amém? Amém. As bênçãos de Deus é para todos. A Bíblia diz que o sol nasceu para os justos e os injustos. O sol nasceu para os justos e os injustos. Então a bênção de Deus alcança a todos. Agora, para receber as bênçãos de Deus, existem alguns princípios. Conforme nós vamos viajar nessa passagem, nós vamos entender que o nosso Deus é um Deus de princípios. Mas não entendi, pastor. Uma certa vez, Jesus foi chamado até mesmo para poder visitar um amigo dele que se chamava Lázaro. E quando ele chega no local, Lázaro já havia morrido. E ele fala com as irmãs dele, de Lázaro, que a qual ele também tinha amizade. E as irmãs dele, de certa parte, não acreditam, até mesmo no que Jesus podia fazer. E Jesus falou assim: olha, me leve até o túmulo. E as irmãs dele levaram até o túmulo. Creio eu que já não estava mais acreditando. De repente pensaram assim: poxa, mas nós chamamos há 3 dias atrás. Por que ele não veio? Agora que Lázaro morreu, ele vem. Agora não adianta. Quando Jesus chega em frente ao túmulo de Lázaro, Jesus fala assim: a primeira coisa, retire a pedra. O homem foi lá e retirou a pedra. Jesus entrou no túmulo. Quando Jesus entra no túmulo, ele vê Lázaro morto. Já cheirava mal. A Bíblia diz que ele já cheirava mal. E Jesus fala assim: ó, levante Lázaro. Lázaro levanta. Quando Lázaro levanta, Jesus fala assim: agora desatai as amarras de Lázaro. Pastor, mas eu não estou entendendo o que tem a ver essa passagem que o senhor leu com isso que o senhor está falando. O que eu quero dizer? Jesus ressuscitou Lázaro, mas Jesus não desatou as amarras de Lázaro. Jesus não abriu a pedra que a qual onde se encontrava Lázaro no túmulo. Eu quero dizer o seguinte: aquilo que é para nós fazermos,
nós temos que fazer. E aquilo que é para Deus fazer, Ele faz. Existem coisas que é para o homem fazer. E existem coisas que é para Deus fazer. Desde o momento que o homem faz as coisas que é para ele fazer, Deus faz as coisas que só Ele pode fazer. Amém? Amém. Então é para nós começarmos a entender. Existe algo principal dentro dessa passagem. Eu quero fazer uma pergunta. O louvor que a qual foi tocado me chamou a atenção, até mesmo para essa passagem que a qual nós lemos. Uma pergunta que eu faço, eu sei que de repente fica até difícil de vocês responderem, mas não precisa responder. Eu pergunto a vocês: quem quer uma bênção na noite desse dia? Amém. É uma pergunta. Amém? Então vamos lá. Está precisando de uma bênção, você? Só que para receber essa bênção, temos que seguir os princípios de Deus. O nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus é um Deus de princípios, que até mesmo Ele deu sabedoria ao ser humano. Existe doença que Deus cura, e existe doença que Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência ao ser humano, para que venha fazer um remédio ou para que venha tratar do ser humano. O nosso Deus é um Deus de princípio. Aquilo que o homem não pode fazer, o nosso Deus pode fazer. Se você hoje, que está ao alcance da nossa voz, existe algo que o ser humano não consegue fazer, mas saiba você que o nosso Deus pode fazer e pode fazer tudo. Amém? Amém. Vamos lá. Deus fala para nós buscarmos o reino dos céus. O reino de Deus. Uma das coisas que Ele nos orienta. Quer uma bênção? Busca o reino de Deus. É com certeza. A não ser se essa bênção venha te fazer mal, venha te trazer danos. Fora isso, que é uma bênção, busque primeiro o reino dos céus. Vamos lá. Deus não fala, busque primeiro o trabalho. Deus não fala, busque primeiro o estudo. Deus não fala nada disso. Deus fala assim, busque primeiro os reinos do céu, busque a Deus primeiro. É verdade. Só para nós entendermos, existem situações que muitas vezes, de repente, estamos pedindo anos e mais anos, e Deus não nos dá. Eu trouxe aqui algo, ou Ele não nos dá, porque o que nós pensamos que é bênção é maldição, ou a forma com que nós estamos pedindo não é de forma correta. Muitas vezes colocamos o cavalo atrás da carroça. A carroça fica na frente do cavalo ou do burro, depende. O que acontece com isso? Não é um princípio. O princípio seria o cavalo na frente da carroça. Muitas vezes, ao invés de buscarmos o reino dos céus, buscarmos Deus em primeiro lugar, nós buscamos as bênçãos em primeiro lugar. E isso Deus não aceita. E isso Deus não concorda. Então, para nós recebermos as bênçãos de Deus, para nós recebermos as promessas de Deus, primeiro temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E muitas vezes, nós como ser humano, esquecemos desse princípio e agimos de forma diferente. Outra coisa, a palavra de Deus nos ensina a focar. Quando ela fala, busque primeiro o reino de Deus, ela está falando assim, olha, foque em Deus primeiro. Tudo que você for fazer, todas as decisões que você for tomar, foque em Deus primeiro. Busque a Deus, pergunte a Deus se está certo ou se está errado. E muitas vezes nós fazemos, e quando dá errado, nós falamos, Senhor, e agora? Mas nós não buscamos, nós não sondamos, nós não falamos com Deus primeiro antes de tomar as decisões. A palavra de Deus nos ensina a focar em Deus. Quer ver um negócio que muitas vezes no nosso dia a dia até mesmo acontece? Quem é que de repente não foi a algum mercado para comprar algo
e quando chega no meio do caminho, encontra uma pessoa e começa a conversar, aí encontra outra pessoa e conversa, e depois vai ao destino que a qual saiu para fazer, ir ao mercado. Quando chega no mercado, compra as coisas, quando chega em casa, esqueci. Mas sabe por que esqueceu? Porque em meio ao caminho, em meio ao mercado, a chegada até o mercado, você teve pessoas que a qual fez com que você conversasse, e quando você conversou, você perdeu o foco de ir no mercado e comprar todo aquele material que a qual você saiu de casa pensando em comprar. O que eu quero dizer com isso? Quando nós focamos em Deus, quando nós fazemos as coisas que Deus determinou, ordenou, nada pode nos desviar do foco dele, nada pode nos tirar dos caminhos dele, nada pode fazer com que nós venhamos esquecer as promessas de Deus em nossas vidas, independentemente de tudo que a qual estamos passando. Algo que me chamou demais a atenção nesses 5 meses que a qual nós estamos em casa caminhando para 6, algo que eu percebi, irmão, algo que eu percebi tremendamente, foram 2 domingos que nós tivemos. Nos 2 domingos tivemos visitante. Amém, glória a Deus. Algo interessante. E muitas vezes os visitantes são pessoas que a qual de repente estava um pouco fraca na fé, que estava dentro de casa, né? E essas pessoas começaram a caminhar para a casa do Senhor. Não quer dizer de repente que as pessoas até mesmo venham ficar na nossa igreja, mas eles deram o primeiro passo de caminhar, de ir até a casa do Senhor. Eu tenho visão de reino. O importante até mesmo não é que fique na igreja que a qual eu sou pastor ou que eu pastoreio. O importante é que fique nos caminhos do Senhor. Verdade. E algo me chamou a atenção. Pessoas sendo despertadas para fazer a obra de Deus. Pessoas sendo despertadas para fazer a vontade de Deus. Pessoas que de repente, outrora, né, as pessoas falavam assim, esse aí jamais irá voltar. E nesse momento, tem pessoas voltando. Mas o que mais me entristece também, conversando com amigos meus que são pastores, eles até mesmo comentam que enquanto uns estão chegando, outros estão saindo. Isso é muito difícil. Eu comecei a analisar dentro dessa passagem, em buscar primeiro ao reino dos céus. Comecei a ver que muitas vezes é o que acontece em meio ao caminho ao mercado. Quando nós estamos buscando primeiro o reino dos céus. A Bíblia diz que os bens materiais, as riquezas, Deus irá nos acrescentar. Nós não podemos ir para a igreja ou até mesmo buscar a Deus, né? Com intuito, com interesse ou até mesmo com barganha, que Deus irá nos dar algo. Eu não posso dessa forma. Os irmãos não podem dessa forma. Mas quando nós estamos indo para a casa do Senhor, nós temos que entender que primeiro é Deus, depois as outras coisas vos serás acrescentado, tanto para mim quanto para os irmãos. E isso me chamou a atenção em relação a isso. Mas outra coisa, outra coisa também que me chamou a atenção dentro dessa passagem, e que eu quero trazer em reflexão para os irmãos. Uma coisa que nós temos que entender é que Deus quer que busquemos o reino em primeiro lugar. Buscar o reino em primeiro lugar. Não existe outra coisa que nós devemos buscar. Acabei de falar, não é emprego, não é dinheiro, não é nada. É o reino de Deus em primeiro lugar. Muitos desistem na caminhada porque não buscaram primeiro o reino de Deus. Muitas vezes querem buscar o que acrescenta para depois buscar o reino de Deus. Aí fica complicado, porque quando nós alteramos a ordem do fator e nessa situação altera o produto e altera grandemente. Quando nós alteramos a ordem dos fatores, automaticamente nós acabamos
esquecendo de Deus. Eu quero trazer algo para os irmãos. Nós acabamos esquecendo de Deus quando alteramos os fatores, mas Deus nunca se esquece de nós. Eu quero trazer algo para os irmãos, até mesmo ontem, como testemunho. Eu saí de casa, eu estava indo até mesmo ali perto do 21, né? Quase já chegando em São João de Meriti. E de repente, colocou um louvor, estava eu, a minha filha Gabriela, a minha esposa, que é a pastora Cecília, né, no carro, e de repente tocou um louvor e a Gabi falou assim para mim: olha, pai, aumenta o volume. Aí eu fui e aumentei o volume. Nisso que eu aumentei o volume, eu comecei a cantar e a dançar e diminuí a velocidade. E dançando, cantando. Quando eu cheguei um pouco mais à frente, tinha um acidente. E algo que me chamou a atenção em relação daquele acidente é que na hora não tinha ninguém, nem dentro do ônibus e nem dentro do carro que a qual também estava batido. E aquilo me chamou a atenção e continuamos indo embora, ouvindo louvor e dançando, né, e diminuir até mesmo a velocidade. Eu posso dizer para os irmãos, se eu viesse um pouco, andando um pouquinho mais, ontem teria acontecido um acidente comigo. Me veio uma moto desgovernada, não conseguiu entrar na curva. Se eu tivesse chegado pelo menos assim 2 segundos antes, eu teria até mesmo batido, porque a moto veio desgovernada. Ela saiu subindo por cima da calçada e arrancando pedaços da moto, a moto já se deteriorando, né? Caindo pedaço para tudo, quanto é lado, e o camarada quase caindo, joga para lá e joga para cá. Conclusão, ele conseguiu parar em frente ao portão de uma igreja que tinha ali, da igreja Shalom. Eu comecei a analisar e pensar: Senhor, se não fosse a tua presença, se não fosse tu me guardando, eu teria até mesmo esse acidente, talvez teria acontecido comigo também. E eu fiquei assim imaginando quanto Deus nos guarda, o quanto Deus cuida de nós. De repente você pode até não ver, de repente você pode até não achar, mas tenha certeza que Deus cuida de ti da mesma forma que cuida de mim. Amém. Isso você pode ter certeza. Deus está a todo instante cuidando de ti como cuida de mim. Nas simples coisas, nas menores coisas que a qual você nem imagina, mas Deus está cuidando de ti da mesma forma que cuida de mim. Mas por quê? Eu quero trazer algo. Porque eu procuro buscar primeiro o reino do céu. A pastora procura buscar primeiro o reino dos céus. E eu te aconselho, se você não está buscando ainda primeiro o reino do céu, eu te aconselho a buscar o reino de Deus, para que as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Amém. Quer receber uma bênção? Quer que o milagre aconteça em sua vida, na vida da sua família? Busque primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu já falei aqui e torno a falar: quer uma casa nova? Quer sair do aluguel? Quer um carro? Busque primeiro os reinos de Deus, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Não inverta essa situação. Não inverta esse posicionamento. Mas mantém esse posicionamento. Coloque como em prática na sua vida. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. Eu falo com certeza, com convicção, que se você buscar, se eu buscar o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém? Outra coisa. Mas o Senhor já outra coisa, você só consegue vencer a segunda fase se você vencer a primeira. Nós não podemos vencer a segunda fase se nós não vencermos a primeira. Então nós temos que buscar o reino de Deus para que as bênçãos de Deus venham sobre as nossas vidas. Amém. Nós não podemos buscar as bênçãos de Deus para depois buscar o reino. Não podemos. Então busque, vença a primeira fase, buscando os reinos de Deus, o reino de Deus, para que as outras coisas em sua vida, tanto espiritual quanto de forma humana, você conseguirá alcançar. Tenha certeza disso que eu estou lhe falando. Outra coisa,
Aí você me pergunta, pastor, qual é a primeira fase? Aí eu te respondo, buscar primeiro o reino de Deus. Deus quer que você se relacione com Ele. Deus quer relacionamento seu e meu com Ele. Deus quer um laço maior. Deus quer que eu me aproxime mais dEle. Deus quer que você se aproxime mais dEle. Isso é buscar o reino de Deus. Vamos lá. Deus quer que você ore a Ele. Quantas orações você já fez hoje ao Senhor? Hein? Deus quer que você examine a palavra. Já examinou a palavra hoje? Quando eu falo examinar, não é só ler não, que ler é fácil. Eu falo você ler a palavra, examinar e buscar de Deus o que Deus tem para falar para você através daquela palavra. Isso é diariamente que eu falo. Quantas vezes hoje você orou? Quantas vezes hoje você examinou a palavra? Quantas pessoas hoje você falou de Jesus para ela? Isso é buscar o reino de Deus. Isso é buscar intimidade, Rosinelli, com Deus. Isso é buscar o reino de Deus. Isso é buscar o reino de Deus. Deus não pode estar em segundo plano na sua vida. Nunca. Deus não pode estar em segundo plano em sua vida. Deus tem que estar sempre em primeiro plano em sua vida. Deus quer ser a parte vital em sua vida. Parte vital, aquilo que traz vida. Deus quer te trazer vida para a sua vida. Deus quer ser a vida da sua vida. É isso que Deus quer. Amém. Isso que é buscar Glória o reino de Deus em primeiro lugar. Deus coloca todos nós em primeiro lugar. Sabia? Deus coloca todos nós, tanto eu, quanto a pastora, quanto vocês que a qual estão assistindo, em primeiro lugar. E de repente você fala assim, mas como pode isso, pastor? Ué, Deus colocar todos nós em primeiro lugar ao mesmo tempo? Pode. Sabe por quê? Ele é Deus. E Ele pode. É verdade. E dessa mesma forma, Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. A sua vida, o primeiro lugar é de Deus. Vamos lá. Deus não vai te forçar a fazer tudo o que Ele quer. Deus não vai te forçar. Deus não vai me forçar. Mas Ele quer que você faça. Deus não vai te forçar a fazer tudo que Ele quer que você faça. Que Ele quer que você venha fazer. Ele não vai te forçar. Mas Ele quer que você faça. Por amor. Quando você faz sem ser forçado, você está fazendo por amor. Amém? Amém. Você está colocando Deus em primeiro lugar? Uma pergunta que eu faço. Uma pergunta que eu faço até mesmo para mim. Será que eu estou colocando Deus em primeiro lugar? Deus tem muitas bênçãos para você. E para mim também. Nós não conseguimos orar o cego e o cego ver. Nós não conseguimos. Não conseguimos, né? Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. De orar o cego e o cego ver. Mas quando eu falo sobre isso, eu estou falando, muitas vezes nós não conseguimos orar um cego de forma física e de forma espiritual para ele enxergar. Nos dias que a qual estamos vivendo, quantas pessoas estão cegas até mesmo dentro da igreja? Quantas pessoas? Quantas pessoas que estão precisando de oração para voltar a enxergar, porque perderam a visão espiritual. Não tem mais visão espiritual. Não consegue mais ver as coisas de Deus, os planos de Deus. Não consegue mais ver os milagres que Deus tem feito em suas vidas. Muitas vezes as pessoas falam assim, foi sorte. Nós não vivemos por sorte. Nós vivemos embaixo das mãos de Deus, nos guardando e nos protegendo. Amém? Vamos lá. Mas não é só de forma física que nós temos que orar para as pessoas verem. Quantos ficaram cegos neste período? Outra coisa, Deus quer atender quase todos os seus pedidos. Mas pastor, por que não todos? Porque tem pedido que não é para a glória dele. Tem pedido que não é para a glória de Deus. Existem pedidos até mesmo de oração, que muitas vezes nós temos que examinar.
Na nossa igreja, nós temos uma caixinha que colocamos os pedidos de oração. Mas eu comecei a analisar algo. Alguns pedidos que vinham, até mesmo de oração, que ia contra os princípios bíblicos. Pedido para que Deus levasse a esposa de fulano para que a pessoa pudesse casar com o cicrano. Ou que levasse o esposo para que a pessoa pudesse casar com a fulana. Isso não é pedido que Deus vai atender de forma alguma. Isso não é um pedido. Então, esse tipo de pedido, Deus jamais vai atender. Ou algo parecido assim. Aquilo que não for para a glória de Deus, Deus não vai atender. Amém? Mas Amém. Aquilo que for para a glória de Deus, se você pedir, mas fazendo primeiro o reino de Deus, botando primeiro o reino de Deus em primeiro lugar, e deixando que as outras coisas venham a ser acrescentado, com certeza Deus dará a você e dará a mim. Deus não é emergência para a nossa vida. Deus não é emergência. Tem pessoas que só procuram Deus quando estão no estado de emergência. Já viu quando aquelas pessoas, chegam no hospital passando mal? Eu nunca vi ninguém passando mal até mesmo do Covid, mas eu já vi pessoas sentindo falta de ar e já respirando. E que chega no hospital, alguém atende e a pessoa coloca o respirador e em questão de minutos aquela pessoa já volta a respirar normal. Deus não é emergência. Deus não é emergência para a nossa vida. Eu quero te dizer algo. Deus é a própria vida para você e para mim. Amém. Deus não é emergência. Amém? Deus te ama. Ele quer te atender. Mas primeiro, busque o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Esse é o segredo para você alcançar as bênçãos de Deus. Está entendendo? O segredo para você alcançar as bênçãos de Deus é buscar primeiro o reino de Deus. Deus tem muito para te dar. Deus tem muito para me dar. Mas eu tenho que seguir esse princípio. Deus não quebra princípio. Pode ter certeza disso. Deus tem muito para te dar. Deus tem muito para me dar. Mas desde o momento que eu mantenho os princípios a qual Ele ordenou. Primeiro, busque primeiro o reino dos céus, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Não fique ansioso. Não fique ansioso. Até porque a Bíblia condena, a Bíblia não aceita as pessoas ansiosas. A Bíblia não aceita. Mas busque e espere com paciência. Mas busque com fé. Busque com fé. Mesmo que você ore uma vez só pelaquela causa, por algo que você queira. Mas ore com fé, buscando com fé, acreditando que você irá receber. Busque primeiro o reino de Deus e depois você busque as outras coisas que a qual Deus irá acrescentar na sua vida. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesse domingo ensolarado, domingo quente, Eu creio que vocês já suaram bastante, no caso, porque está quente realmente. O sol hoje foi, um sol maravilhoso, Amém. Entendo que o sol da justiça também veio sobre vocês, porque se vocês estão vivos, se vocês estão respirando, é porque o sol da justiça cobriu vocês. O sol da justiça, ele cobre tanto de dia quanto de noite. À noite você pode não ver claridade, mas o sol da justiça está cobrindo você e te guardando e te protegendo. Esse sol da justiça chama o Criador de todas as coisas, o grande eu sou, aquele que te fez para honra e glória do nome dele. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos na noite desse dia. Amém? Vamos ouvir um louvor que tem muito a ver com essa palavra que a qual foi falada agora. Já na luz Do dia Arraiar, lá estava a cena, me impressionou. um anjo preso a Jacó, que por por sua atenção do terror, jamais resisti.
insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Todo mundo, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Que precisa de uma bênção, então comigo. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Sobre ti também, a unção de Deus sobre ti também. Glória a Deus, aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre ti. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. E sobre ti também. A unção de Deus sobre ti. Deus abençoe vocês A também. unção de Deus sobre mim. Glória a Deus, aleluia. A unção de Deus sobre vocês também. Amém? Amém. Antes de orar, eu queria estar aqui pedindo um pedido de oração, né, para vocês aí que estão escutando. Esse mês é o mês que é o combate sobre a depressão, né? A gente sabe que tem muita gente falecendo aí das doenças, né, do Covid, mas tem muita gente aí que está tirando sua própria vida por causa da depressão. Eu peço cada filho, né, cada família aí representada, que tire 5 minutos para estar orando, até por aquele teu vizinho, o teu amigo, um familiar, que você nem sabe que ele está em depressão. Ore por aquele que está necessitando da sua oração. 5 minutinhos tirando por dia, orando para o combate, para a gente tirar isso, cair por terra, né? Essa depressão. Aí eu peço a ajuda de vocês para poder estar orando pelo nosso próximo, né? Para a gente ter a nossa bênção. Não adianta a gente receber a bênção se o nosso irmão do lado não está sendo abençoado. Amém? Amém. Oremos então. Amém. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, Deus. E entendemos que sem ti nada somos. Deus, entendemos que temos que fazer e temos que buscar primeiro o reino dos céus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço a Deus que tu derrame, Deus,
as suas bênçãos, sua chuva de bênção, nessa semana que está começando hoje. Deus, que venha trazer essa semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana abençoada para o seu povo, Pai. Pai, eu te peço, Deus, que dê uma noite de sono tranquilo, Pai, seu povo, Deus. O feriado que vem amanhã, Pai. Pai, que venha ser um feriado abençoado, Deus. Amém. Deus, livra-nos de todo mal. Deus, nos dê saúde, Deus. Deus, não deixa que nenhuma doença, nenhum espírito de doença venha nos pegar, Pai. Pai, em nome de Jesus, é que eu te peço. Amém e amém. Estenda as tuas mãos, por favor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor É a nossa força. Repete comigo. Eu e minha casa e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor. Dê um abraço em quem estiver do seu lado, se for seu esposo, se for seu filho, né? Dê um abraço ao seu irmão, né? E quem puder dar um beijo, dê um beijo. Amém? Amém. Fique na paz, amém, meu irmão? Deus abençoe a todos que entraram aí depois. Foram muitos, glória a Deus, mas abençoe aí cada família, né? Curtam aí bastante aí essa semana abençoada, tá? E até domingo. Não, domingo não, perdão. Até quarta. Quarta às 7h30 da noite estaremos aqui na nossa live. E no culto presencial será domingo às 9h da manhã. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém, Priscila. Fica na paz. Amém, Rose, Priscila. a irmã Rose. Rose, a paz. Amém. Tony também. Tony. Cláudio. São todos. Amém.